Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para os que me veem à noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju, para nós tratarmos de economia, tratarmos de gestão e lidarmos com finanças pessoais. Nós já estamos em primeiro do ano, essa será a primeira gravação nossa e eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que seja melhor do que 2020, que nós não percamos as esperanças e que nós sigamos juntos e que tenhamos uma vacina para nos tirar dessa situação das mais constrangedoras que eu já pude presenciar em toda a minha vida. Porque a vacina, na verdade, ela é a solução, o caminho encontrado pela ciência para resolver um problema dessa magnitude. Pois bem, meus caros, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos tratar de um tema dos mais importantes para o ano de 2021, que é a questão dos alimentos, em particular o preço dos alimentos e como será o comportamento dele em 2021. E eu falo assim com uma certa ousadia, porque eu encaro a economia realmente como uma ciência, porque já existe uma massa de conhecimento extraordinário que você permite enxergar, que permite a você enxergar o movimento da sociedade, da economia, portanto, como um assunto específico, mas permite que você enxergue esse movimento e de tal forma que você consiga projetar as tendências que estão se apresentando no horizonte. E é dentro dessa perspectiva de ciência que eu vou fazer esse trabalho agora em vídeo. Porque aí eu sou até radical, porque se não for ciência, para mim vira uma anedota. Vira uma piada, uma história infantil, uma fábula, ou então uma modalidade de fé, uma religião, que é uma fé, em que cada um tem a sua, cada um acredita naquilo que bem entende, mas não existe um raciocínio demonstrado por trás capaz de mostrar qual é essa tendência. E é por isso que eu tenho essa confiança na economia enquanto uma ciência. Muito bem, sigamos em frente. Saibam que quando a gente vai tratar a respeito do preço dos alimentos, existem duas formas do preço, digamos, se formar. Ele pode se formar externamente, quando se trata de, por exemplo, produtos primários. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, seja da agricultura, seja da mineração. Eles são chamados produtos primários porque eles vão quase que in natura. Eles sofrem uma pequena transformação a partir da agricultura ou a partir da extração mineral e são imediatamente vendidos no mercado internacional. Mercadorias desse tipo são considerados, e vendidos internacionalmente, são considerados produtos primários. E depois aqueles preços que não têm informação externa, são formados aqui dentro mesmo, que podem ser tanto da indústria, que já tem um grau de elaboração maior, quanto podem ser produtos também da agricultura, mas de uma agricultura mais local. Por exemplo, feijão. Feijão é preço interno mesmo. Banana, batata, cebola, alface, todos os hortifruti granjeiros, de modo geral, são considerados, ou melhor dizendo, têm informação com preço interno. E mesmo, digamos, produtos da indústria, vamos dizer, os automóveis, né? É um preço interno. É um preço interno. Não tem a sua formação dada lá fora, porque os nossos automóveis não são comercializados, digamos, não tem uma forma de comercialização internacional, como quais produtos primários. Por exemplo, minério de ferro, o petróleo, o carvão, o trigo, o milho, a soja e assim por diante. Esses são os produtos primários. Bom, vamos lá. E
Quando a gente fala em produtos primários, né, esses têm uma formação de preço externa, lá fora. E nós vamos nos dedicar principalmente à questão desses alimentos, porque o peso maior, um peso muito grande desses produtos primários são os alimentos que o Brasil exporta. E dentre os alimentos, a gente pode separar em dois grandes grupos também. Primeiro, os cereais. E segundo, os hortifrutigranjeiros. Os cereais, por exemplo, eles têm uma certa particularidade deles, que eles podem ser armazenados por um intervalo de tempo relativamente grande. Digamos, 2 anos, ou às vezes até mais. Isso já se sabe, por exemplo, que os antigos egípcios, por exemplo, nas pirâmides, eles guardavam cereais nas pirâmides. As pirâmides não eram apenas túmulos para serem enterrados os faraós, mas elas tinham essa finalidade também de armazenamento. Então veja, essa propriedade, essa particularidade já existe há muito tempo, né? E no Brasil quem faz isso se chama CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma empresa pública de uma importância extraordinária na formação do preço dos alimentos. Nós vamos chegar lá. E daí tem os hortifrutigranjeiros. Os hortifrutigranjeiros, eles têm esse inconveniente de não poderem muitas vezes ser armazenados. Por exemplo, como é que você vai armazenar maçã? Como é que você vai armazenar banana? Como é que você vai armazenar alface? Na geladeira eles não vão aturar 1 ano, 2 anos ou mais, porque eles vão se deteriorar. Existe uma alternativa, sim, que é uma escapatória, na verdade. Digamos, você fazer doce de compota. Até me lembrei agora o caso da minha avó, porque a minha avó tinha um terreno grande onde ela morava e tinha goiaba. Ela catava as goiabas e ela fazia goiabada de cacheta, que só a pessoa talvez da minha idade sabe o que é uma cacheta, fazer em caixas de madeira, que ela fazia goiabada apurada em tacho de cobre e com fogo de lenha. Então ela apurava a goiabada no tacho, fazia goiabada com açúcar e guardava em caixetas, daí aquela goiabada aturava, passava de 2 anos. Mas só que daí isso já é um processo que vai tornar mais caro. Então quer dizer o seguinte, os hortifrutigranjeiros têm uma dificuldade maior para esse armazenamento, né? Você pode pegar uma maçã, por exemplo, fazer geleia. Pode, ela dura bem guardadinho, bem fechadinho, dura 3 anos, tranquilamente, tranquilo. Mas como é que você vai fazer com todos os hortifrutigranjeiros? Vai fazer geleia de uva, de abacate, e você vai precisar utilizar gás. Vai gastar para fazer isso. Então aí nós temos 2 tipos de praticamento, né, de tipos agrícolas, né, que são os cereais e os hortifrutigranjeiros. Ótimo. Então vamos falar do nosso assunto, que são os produtos primários agrícolas, né? Esses produtos primários, por exemplo, eu enumerei nas pesquisas que eu fiz, são 34. E todos eles destinados ao mercado externo, é de exportação. Tem os metais preciosos, que são 5. Tem os relativos à energia, por exemplo, petróleo, carvão, que são 7. Tem os metais industriais, por exemplo, ferro, cobre, alumínio, que são 7, dando um total de 19 aí. E daí tem os agrícolas, que são 14, dos que eu contei, né? Totalizando entre todos estes, entre metais preciosos, entre energia, entre metais industriais e os produtos agrícolas, nós temos, somando tudo, nós temos 34. Pode ser até que tenha mais, mas eu contei até agora 34. Quais são os produtos primários agrícolas?
que tem informação de preço lá fora e que vai afetar, portanto, o preço dos alimentos. Quais são eles? Olha, só escute. Número 1, estou lendo aqui na tela do meu computador. O algodão é produto primário internacional, portanto chamado commodity. Esse é o nome do inglês para esse tipo de mercadoria. O algodão, a aveia, o arroz, até me surpreendi, mas o arroz, o café, o cacau, a carne de gado, as carnes de modo geral, porco magro aqui, o milho, o leite, mas eu acredito que deve ser o leite em pó, não o leite de caixinha, deve ser o leite em pó. E aqui a soja, e junto com a soja tem o óleo de soja, que também é um produto primário, tem o farelo de soja, que eles falam como wheat, né? Que é o farelo de soja, tem o trigo, o açúcar é um produto primário, e tem uma fruta aqui que é, na verdade, já transformada, que é o suco de laranja, que é um produto primário também. Só que já está numa fase já de indústria, né? E, por último, a semente de couve. Portanto, eu enumerei aqui para vocês mais ou menos assim, meio que, grosso modo, 14 produtos primários. Olha, e nessa questão dos produtos primários agrícolas, com a formação de preço no exterior, são negociados principalmente na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, que alguns, às vezes, a gente fala nesse assunto, eles não concordam. Onde já se viu? Nós não temos nada a ver com os Estados Unidos, com Chicago. Aparentemente. Né? Tem que dizer isso para o capitalista que vende. Que manda é ele. E não nós. Não somos nós. Né? São eles, os grandes, que dominam esse mercado, que vão formar o preço. Para nós, eles não estão prestando muita atenção. Né? Bem, tem a soja. E qual é a importância da soja na formação de preço aqui, por exemplo, no Brasil? A soja ela é muito importante, primeiro por causa do óleo, que ele é muito utilizado na cozinha. E segundo, porque a soja ela é uma proteína, a mais importante proteína de origem vegetal, porque ela entra na ração dos animais. Então vejam vocês, quando nós lidamos com as aves, os frangos, por exemplo, na ração que eles comem, vai a soja. Então, se a soja tem uma variação de preço e ela é dada como farelo, fazendo parte da ração dos animais, vai dar uma influência de preço aí. Os suínos, os porcos, por exemplo, eles, da ração deles também, vai também um composto em que um dos mais importantes é a soja. O gado leiteiro, quando não há a ocasião dele poder ser alimentado com pasto natural, cortado para ele tem que ir um composto para dar de comer ele. E é a base de soja também, soja. E também o gado de corte, que é o que vai na nossa mesa. Porque também se der uma estiagem ou uma inodação, ao contrário, tá? Se isso acontece e o animal não pode pastar, o que o proprietário dele tem que fazer? Tem que comprar ração para ele. E quando ele compra a ração para ele, para esses animais, né? Quando ele vai fazer essa compra, ele está comprando um custo. Porque os animais que ele tem não podem ser alimentados nos pastos. Vejam só vocês. Né? Então aí nós temos um componente de preço que vai continuar pressionando,
que é a questão climática, que eu já mencionei para vocês em outras ocasiões, porque o clima está passando por um desequilíbrio muito forte e a atividade humana, no que eu tenho visto até agora, está influenciando isso por causa da destruição que está havendo, mas não é também por isso que a gente vai colocar daí toda a responsabilidade do aumento dos preços na questão exclusivamente do clima. Porque o clima, ele tanto pode dar estiagem, como o que aconteceu nesse ano, que daí muitos dos animais, por exemplo, os frangos, teve um aumento do custo deles, porque eles usam a ração, os frangos, os suínos, o gado leiteiro. Então, o gado leiteiro, por exemplo, não pôde ser alimentado com pasto. Não pôde ser. E apenas com pasto. Então, teve que comprar o quê? Esse é um composto para eles poderem comer. E esse composto é a base de soja. De soja e também com milho. Então, veja. Essa é a importância que a soja tem, direta e indireta, ou no óleo de soja ou no preço da carne, porque vai servir de ração. Ora, e o milho idem, porque a soja ela é o mais importante, que está aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês, porque essa pequena tabelinha que eu coloquei, ela tem uma finalidade aqui, lógico, né? Eu coloquei o quê? Os 3 principais grãos da humanidade, que são a soja, o milho e o trigo, são os 3 principais grãos da humanidade. São esses 3 aí. O mais importante não é a soja, é o milho. Porque o milho dá para fazer mais de 1000 derivados a partir dele. O milho é mais de 1000. Tem milhares de coisas que a gente come, ou de farinhas, que o milho está presente. Então é o cereal número 1 da humanidade. Daí depois a soja, porque eu falei, né, comentei com vocês, que ela é uma importante proteína. É a mais importante proteína vegetal. E o trigo, porque é o pão nosso cada dia ainda, é o trigo. Então esses são os três cereais mais importantes que podem ser estocados. E daí, se eles puderem ser estocados, você segura a questão do preço. Mas isso nós já vamos falar. Bem, então aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa em sites especializados a respeito do preço, por exemplo, da soja, do milho, do trigo, do arroz e do algodão, de janeiro a dezembro de 2020. Porém, o preço em reais. A soja, por exemplo, é saca de 60 quilos. O milho também. O trigo, teve um deles, deixa eu ver aqui, ó. O milho é saca de 60 quilos, a soja é saca de 60 quilos. O trigo já é uma medida por tonelada. E o algodão é medido aqui, que eu coloquei em libra peso, e o arroz é em saca de 50 quilos. Essas são as medidas. Bom, então, vejam só. A soja, ela no comecinho do ano, estava mais ou menos na proximidade dos 82, em janeiro. Foi para 160 agora em dezembro. Caiu um pouquinho para 150, mas de 82 para 160, nós temos uma variação de preço de 93% da soja. Olha, eu fiquei até abismado. O milho, de 48 e vai para 101. Um aumento de mais de 100% no milho. E o milho, ele está presente em uma série de comidas que a gente come, compra, e nem sabe que muitas vezes ele está ali. E está. O trigo, a tonelada do trigo estava em R$ 876, né? Aqui, desculpe, em reais, passou para 1.312,3. Ou até o trigo foi o que teve menor variação. Foi o trigo, apenas com 49%. E eu até fui pesquisar por quê. Porque o trigo,
ele está com uma cotação internacional caindo, porque ele está sendo substituído. A soja, por exemplo, está entrando no lugar dele. Olhem só. Então sobra o... Daí nós temos o arroz, que é muito famoso pela alta que ele teve. Olha aqui, ó, a saca lá no atacado, de 48 para 101, um aumento de 111%. Veja, é um aumento muito grande. E isso aqui são as operações dos grandes atacadistas. Não são ainda o preço de varejo. Depois do atacado, esse preço vai para o varejo, onde a gente vai comprar no mercado. E aqui nós temos daí, por último, o preço do algodão. Por que eu coloquei o algodão? Porque o algodão, ele entra como matéria-prima da nossa roupa. Então, por exemplo, se uma estiagem ou então uma inundação pode afetar perfeitamente uma saca de algodão, e isso vai influenciar o preço da roupa. Porque a roupa a roupa de algodão, né? Agora, se for tecido sintético, é diferente. Mas a melhor roupa até para o organismo é do tecido de fibra natural, né? Então, olha, então veja, então eu fiz essa pesquisa aqui para mostrar que esses aqui são os preços no atacado, e isso aqui se transmitiu, ó, veja só, soja 93% no total, milho 109%, trigo 49%, arroz 111%, algodão 49%. Eu peguei mais ou menos do menor para o maior preço e tirei uma estimativa. Talvez eu possa revisar isto tentando lidar com médias, tá? Com médias que talvez possa baixar um pouco. Mas isso aqui já mostra, já dá um impacto, mostrando o tamanho da alta. E qual é a perspectiva disso, então, portanto, para o ano de 2021? Olha, a perspectiva é a seguinte. Primeiro, o dólar. Esses são produtos primários, portanto, né, são commodities vendidos no mercado externo. Então, vejam só. Então, estão sujeitos à variação do dólar, o dólar vai continuar num patamar alto. Então, como é que a gente poderia se escapar dessa aflição, dessa agonia? Se nós tivéssemos estoques reguladores dessas mercadorias. Quer dizer, o Estado, ele entra comprando essa mercadoria nos momentos de safras maiores, pagando um preço mínimo que remunere os produtores, e daí ele pode estocar isto. A soja, o milho, o trigo, o arroz, o algodão, para que não haja essas oscilações tão bruscas que vão parar do lado do varejo depois, do abastecimento, que é a Conab. E por que o governo, a nossa gerência atual, nossa gestão, não faz isto, por exemplo? Porque nós estamos seguindo uma nova diretriz econômica e política que eu tratei no trabalho número 44, no vídeo número 44, que é a respeito da gestão da nação. Nós estamos lidando com uma gestão agora de orientação neoliberal. Quer dizer o seguinte, a prioridade é o lucro máximo, aonde ele estiver. Mas aí, isso vai dar um choque imediatamente contra nós, daí que somos trabalhadores. E daí quem é que pode intermediar esse choque entre o trabalho de um lado, que somos nós, que vamos pagar, e o capital, que é do outro? Daí é o Estado formando estoques reguladores de grande monta. E para isso ele pode utilizar a emissão monetária. Nessas circunstâncias muito difíceis que nós estamos vivendo, que é de pandemia. É a circunstância, é o que pode ser feito agora. Então, e o Estado não vai fazer isso porque essa diretriz é outra. Ele está privilegiando esses grandes capitais de agronegócio, porque é uma gestão que é exatamente uma extensão, muitas vezes, desses agronegócios. Que daí, como se diz, a balança ela fica muito propensa, pendendo muito para um lado, que é o lado desses capitais investidos, né, que também há uma certa remuneração que deve ter,
Só que essa remuneração daí não pode ser nossa, vai ser um lucro extraordinário, né? E isso precisa ser compensado pela mediação do Estado. Então o Estado tem uma importância que ainda é muito grande e que está sendo perdida. E há uma outra forma também de se segurar os preços, que é por uma medida que não precisa nem tabelar os preços. Que, por exemplo, o imposto de exportação. Você entra com um imposto de exportação forte, né? Daí esse imposto de exportação torna a mercadoria para vender lá fora mais cara. Daí o que acontece? Força vender aqui dentro. Mas daí como é que vai vender aqui dentro se a maioria está desempregada, né? Daí é que entra a importância do auxílio emergencial para atender as pessoas, nós que somos trabalhadores, e para que a gente possa consumir. É importante até para o supermercado sobreviver, porque é uma garantia. Então você está, como se diz, garantindo a demanda para que a própria economia capitalista funcione. Para que não haja desespero social, para que não haja fome. Então vejam, eu coloquei isto aqui, meus queridos e minhas queridas, para mostrar as altas de preços. E há e todas essas mercadorias aqui também têm cotação internacional, por exemplo. A soja ela também subiu de preço em dólar. Então veja, então tem duas altas de preço. Uma em dólar e outra ao preço da mercadoria quando você passa para o real, que ele sofre uma desvalorização. Então são dois. Então são duas pressões. Então, meus queridos e minhas queridas, vejam só. Então nós temos essa possibilidade de agir, que é através do imposto de exportação e da formação de estoques reguladores. Isso iria diminuir o lucro desses grandes capitais de agronegócio? Sim, iria diminuir. Mas eles iriam continuar ganhando. Menos, mas iriam continuar ganhando. Não tanto como completamente livres, sem nenhuma forma de regulamentação. Então passam a ter um ganho fora do comum, grandes plantações e fome até do outro lado. Vejam que contradição quase que absurda, ao nível do absurdo num país com as riquezas como pode ter o Brasil, né? Não poderia ser um país que tenha tanto sacrifício e que tenha fome. Ora, então, meus queridos e minhas queridas, vejam só. Então, existem formas de agir. A questão é quem que é essa gestão que está agora no poder está abraçando os interesses de quem? Ela não está lá de graça. No mínimo, deveria existir, para o próprio capitalismo conseguir funcionar melhor, uma intermediação, uma mediação do Estado entre o trabalho de um lado e o capital de outro, para segurar esses preços. Daí sim, nós não teríamos essas altas, como nós estamos enfrentando e vendo nos mercados. Tá? Que daí depende do mercado externo se consertar. Por exemplo, quando começou a subir o preço das carnes, foi porque a China, por exemplo, ela teve uma quebra muito grande nos seus suínos. Ela perdeu milhões e milhões por causa de uma peste lá. Então, mas só que para ela repor o seu plantel, quando milhões foram perdidos, leva 1 ano, 2. 1 ano, 2 não, leva 2 anos pelo menos, até repor. Então, meus queridos e minhas queridas, vejam, existem os meios para agir. Existem. A questão é a quem esse governo está servindo, se ele está tendo capacidade de enxergar que existe um povo que produz todas essas riquezas e que está ficando de costas para eles. Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês gostaram da minha exposição, né, deem seus gostei. Eu desejo a todos um
feliz ano novo, um ano de esperanças, e que nós possamos ter solidariedade, que nós possamos ter as melhores virtudes humanas compartilhadas, para nós sairmos juntos dessa situação tão até desesperadora que nós estamos. Mas nós precisamos muito do apoio uns dos outros. Meus caros, obrigado pela atenção e até a próxima vez. Tchau.